Sou o professor José Carlos de Oliveira, moderador desse webinar, que vai tratar do tema destinação final dos resíduos sólidos. O tema envolvendo o lixo e os lixões é uma realidade que impacta significativamente em muitos municípios no Brasil. E esse impacto ele causa prejuízos, evidentemente, na área de saúde pública, do meio ambiente, lençóis freáticos, enfim, na saúde da população, não é? E para falar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos o professor Jucá, que é especialista e atua nesse segmento. O professor Jucá é engenheiro civil pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em engenharia civil geotécnica, pela Universidade do Rio de Janeiro, doutor pela Universidade Politécnica de Madrid e pós-doutorado pela USP, a Universidade de São Paulo. E, mais uma vez, o professor Jucá é professor docente, não é, dos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Pernambuco. Professor Jucá, muito obrigado pela sua participação. E eu gostaria de lançar 3 perguntas, não é? Para que o professor possa esclarecer os gestores públicos municipais, os professores da rede municipal, a respeito desse problema e como pode ser solucionado. As 3 perguntas formuladas, elas se referem, primeiro, como identificar os impactos ocasionados pelos lixões? Quais as ações necessárias para encerrar esses lixões? E eu acho que o mais difícil, qual é o custo, não é, de um encerramento de um lixão? Então, professor Jucá, muito obrigado mais uma vez, e lhe passo a palavra para abordar esses assuntos. Muito obrigado, Zé Carlos. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar por aqui, né, conversando sobre um assunto que é o dia a dia da gente em termos de trabalho nesse momento, né? Isso era uma coisa para já ter ficado no passado, desde 2010, quando a política nacional tinha promulgado a questão de encerramento dos lixões. Isso já é um crime ambiental desde as décadas de 90, 80 e 90, que já existiam leis específicas que incriminavam o gestor público quanto à prática e uso de lixões para a destinação final dos resíduos. E continuamos com o mesmo problema hoje em dia. Então, será que a gente não evoluiu tanto? De fato, houve alguma evolução nesse período, né? Década de 80, 90, anos 2000, e chegamos a 2024, já estamos aí beirando aí 2025, um quarto do século novo. E a nossa realidade, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é realmente crítica. A região Sul e Sudeste sofre menos com esse problema. Existem estados na região Sul que praticamente não existem mais lixões. E nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o problema continua fortemente. Essa semana passada eu estava no Norte fazendo um levantamento lá sobre destinações inadequadas. E pasme, são apenas 450 municípios na região Norte. Desses, 354 destinam seus resíduos a lixões. Então, isso corresponde a quase 80% dos resíduos vão para lixões,
ou seja, 80% dos municípios destinam seus resíduos a lixões, 80%. Tá certo? É muita coisa. Se a gente colocar em quantidade, diminui um pouco. Diminui para 70, vai. Porque as grandes capitais, bem ou mal, já têm pelo menos um aterro sanitário. E aí a grande quantidade de resíduos na região norte e nas demais regiões estão também nas capitais, né? A grande quantidade de resíduos gerados. No Nordeste não fica muito a desejar nisso. É tão ruim quanto, tá? A gente no Nordeste tem 1.794 municípios e 1.279 continuam destinando seus resíduos a lixões. Isso corresponde a, vamos dizer assim, 73%. Então, 73% dos municípios do Nordeste continuam colocando seus resíduos em lixões. No Centro-Oeste, apesar da grandeza, da riqueza da região, não é muito diferente. Nessa região, Centro-Oeste, a gente tem 467 municípios. Tá? Desses, 292 colocam seus resíduos em lixões, que também é uma quantidade grande, são aí 63%, já é melhor do que as outras regiões, tá? São estados, inclusive, mais ricos, tá? Mas continua sendo 64%, 63% dos resíduos são destinados a... O município destina a lixões. Então, isso é um problema bastante sério, pelos problemas até que o José Carlos falou, são danos à saúde, são danos à propriedade, são danos ao meio ambiente, são danos econômicos. Então, na medida que a gente destina os resíduos a lixões, a gente não está preocupado com reciclagem, com a valorização dos resíduos, com a valorização energética, coisas que os estados e os municípios mais desenvolvidos só estão pensando nisso. Estão pensando em tirar proveito financeiro e econômico, tá, dos resíduos e não colocar em lixões. Então, realmente é um verdadeiro absurdo. Tá? Então, a gente está diante de um problema que é praticamente a totalidade dos resíduos da região norte, nordeste e centro-oeste, bem dizer, entre 70% e 80% dos municípios continuam trabalhando dessa forma. E por quê, né? Por que isso? Tá? Então, uma das coisas que a gente está preocupado é como é que a gente conseguiu resolver esse problema em vários locais, vários mesmo. Eu não faço outra coisa a não ser trabalhar com isso atualmente. E já trabalhei para o BID, já trabalhei para governos estaduais, para entidades de financiamento tipo Banco Mundial, e, na verdade, todos acham um absurdo que no Brasil ainda estejamos numa situação como essa. De todo jeito, as pessoas hoje estão mais esclarecidas. E é possível a gente identificar os impactos que isso gera, é possível a gente ter uma sequência de ações e atividades necessárias para que esse problema seja resolvido. E a gente também tem, com base até no que já foi feito até agora, nessa grande quantidade de municípios que a gente conseguiu recuperar nesse período inclusive recente, tá? A gente conseguiu quantificar os valores que são necessários para
encerrar os lixões e destinar corretamente os resíduos para um aterro sanitário, pelo menos, que não seja uma valorização de reciclagem, de geração de emprego e renda, mas é pelo menos uma geração de energia e uma destinação adequada para os resíduos. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Naturalmente que cada um desses assuntos é possível que a gente pudesse levar uma tarde inteira conversando, um dia inteiro conversando. Eu, às vezes, vou a alguns municípios ministrar cursos, que são cursos de uma semana sobre como encerrar lixões, certo? Então, a gente já fez, inclusive, cursos desse tipo para a Caixa Econômica Federal, visando treinar os técnicos da Caixa de orientar como deve ser o procedimento de encerrar lixões. Eu aqui não preparei assim nada, isso eu tenho realmente uma sequência de apresentações, de slides, de imagens, de fotos, de casos reais, porque a gente vai ter uma conversa bem rápida, só para dar uma ideia do que é feito nessa área. Então, não era esse o objetivo da gente aqui. Então, a primeira coisa é a gente entender a grandeza do problema e saber que não é uma coisa miúda, é uma coisa gigantesca, que muitas vezes a sociedade não enxerga bem, os políticos não enxergam bem, e os técnicos, inclusive dos órgãos ambientais, Tribunal de Contas, Ministério Público, etc., às vezes, eu não estou falando de uma forma bem geral, ou seja, não quero que ninguém se sinta assim afetado pelo que eu estou falando, mas, de fato, existem vários estados que as pessoas nem ligam para o que está acontecendo, o que é uma pena muito grande. Tá? Embora, nesse sentido de legislação, de, vamos dizer assim, de aproximação dos movimentos dos tribunais de contas, dos ministérios públicos, nos órgãos ambientais, já houve uma melhora substancial. Já houve, assim, um envolvimento muito maior desde quando a gente começou a trabalhar nisso, que as pessoas nem sabiam a diferença entre um lixão e um aterro sanitário. Hoje em dia, esses órgãos todos conhecem isso tudo, tá? O que às vezes falta é vontade ou decisão interna, política, etc., de atuar nessa área. Então, a grandeza do problema ela vai desde da inércia da sociedade como um todo, tá? Até mesmo o desconhecimento mais técnico necessário. Por exemplo, achar que um lixão não gera impacto porque ele está distante de mim. Na verdade, o que ele gera são impactos no subsolo, impactos ambientais, de contaminação do subsolo, que a gente não vê, a gente depois vai beber daquela água que foi contaminada. E isso ocasiona doenças que vão afetar a rede pública de saúde, tá? E causa impactos financeiros muito maiores. Existem impactos do ponto de vista aéreo, por exemplo, os principais gases de efeito estufa que os lixões emanam para a atmosfera é o gás metano, é o dióxido de carbono, é o gás sulfídrico. Nenhum desses gases eles são visíveis. Então, é uma contaminação aérea e invisível. As pessoas estão respirando esse ar que é transportado pela corrente de ar na direção da sua residência, do seu vilarejo, do seu povoado, e as pessoas não sabem que estão contaminando. Depois de algum tempo, começa a existir algumas reclamações. Olha,
Eu não tinha alergia, agora tenho. Eu não tinha tosse, agora tenho. Eu estou com o pulmão assim, meio ruim e nem fumo, certo? E as pessoas não sabem que estão respirando aquele ar. Desses 3 gases que eu me referi agora, apenas o gás sulfídrico tem cheiro, ou mau cheiro, ou odor, certo? Mas o metano, que é o pior deles, você nem cheiro ele tem. Então, é pior ainda, tá certo? O gás de cozinha, quando a gente usa, as pessoas colocam nele cheiro artificial para ele cheirar mal e você saber que está vazando gás. O gás de lixão nem isso faz. Então, essa contaminação, esse impacto, ele é importante e não é menor do que o impacto gerado aos catadores, aquela população que muitas vezes é enorme, que trabalha nesses lixões. Então, é uma coisa complexa você falar nisso, mas como existe em todos os lixões em operação uma quantidade muito grande de catadores, aí você pergunta, e por quê, né? Porque existe um déficit social, existe um déficit econômico, e que essas pessoas vivem dependendo desse material que eles separam nos lixões. Então, você faz, poxa, tira esse povo daí. Claro que você tem que tirar esse povo daí, sim. Mas você, além disso, você tem que dar condições para que esse povo que saia daí, que seja retirado daí, tenha condições de trabalho. Isso é uma coisa interessante, vou abrir um parênteses aqui. Em Senhor do Bonfim, o projeto de encerramento, Senhor do Bonfim, todo mundo conhece, é na Bahia, tá? Está perto de Juazeiro, da Bahia. Tem um antigo lixão que o projeto de encerramento envolvia uma unidade de transbordo que era para transportar os resíduos para uma cidade vizinha, próxima. Nessa unidade de transbordo, a gente também colocou uma unidade de triagem para que os catadores que atuavam naquele lixão pudessem trabalhar. Então, repare que é uma atitude assim de um projeto que termina ganhando todo mundo, porque os catadores precisam continuar executando aquelas tarefas. Só que agora, numa unidade de triagem automatizada, com esteira, ele reduz a quantidade de resíduo que vai ser transportado. Se ele reduz a quantidade de resíduo que vai ser já existe um ganho da prefeitura em não ter que transportar nem pagar a tarifa do aterro sanitário que ele está jogando. E os catadores continuam tendo uma atividade de separação de resíduos de uma forma mais organizada, de uma forma mais higiênica, se é que se pode dizer assim. Então, isso tudo são concepções que é possível ser feita, certo? E que tem que ser feita com materiais e equipamentos que caibam no bolso do município, certo? Você não pode encerrar um lixão que não caiba, a solução que você deu não seja adequada para aquele município, para o orçamento daquele município. Tá? Então, a gente fala de orçamento já já, mas o que é muito importante é você requalificar a área. Tá? Zé Carlos, se você quiser interromper alguma coisa, fique à vontade, viu? Tá perfeito, professor Jucai, eu estou acompanhando e essa uma abordagem que as pessoas precisam conhecer essa dimensão, como você disse, e os problemas decorrentes, né? Eu acho importante esta primeira fala no sentido de mostrar para as pessoas que existe um lixão que muitas vezes as pessoas não estão vendo ou não querem ver, não é? Então, A maioria, acompanhando. a maioria sabe que é lixão, não quer ver exatamente o que você disse. A maioria mesmo, 99,9% sabe. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe o que é isso.
Não estamos mais em épocas remotas que a turma chamava aterro sanitário de lixão e de lixão de aterro sanitário, pelo amor de Deus. Acabou-se isso. Isso não existe mais. Essa inocência esperta é que existe. Bom, então, o que então é necessário é que a gente identifique esses impactos, a gente, inclusive, mensure isso. Isso é uma coisa muito simples. Em topografia, né, que é uma coisa que todo mundo sabe o que é, a gente calcula o volume desse resíduo, a gente identifica o subsolo, se tem água, essa água do subsolo, ela serve de consumo humano ou não, olha só a bronca que a gente arruma. Se a localização do lixão está gerando gás para a comunidade vizinha, então você é quase certo que se está gerando gás e a corrente de vento está na direção da comunidade vizinha, não tem perigo. Tem gente doente lá e muito doente por causa do aterro. E como essas doenças de pulmão, por exemplo, elas são cumulativas, você só vai saber disso 5, 6, 10 anos depois, e não na hora, né? Entendeu? Bom, mas então é necessário requalificar a área. Hoje em dia, além de recuperar o paisagismo daquela, por exemplo, num outro local, que era um local de Mata Atlântica, foi feito um viveiro de Mata Atlântica no local do antigo lixão. Inclusive, com um instituto federal que já tinha viveiro, se implantou lá. Então, ele foi cortado a Mata Atlântica para instalar um lixão. Então, a gente requalificou a área, recuperando a Mata Atlântica e mais, colocando um viveiro de mudas de Mata Atlântica para aquilo ficar. E mais ainda, colocamos educação ambiental, Instituto Federal, alguns locais, universidades, para que isso pudesse ter, vamos dizer assim, duração, para que isso pudesse ter continuidade. Então, na prática, isso é feito dessa maneira para que não chegue ninguém e diga, ó, vamos voltar a ter um lixão aqui. Porque basta mudar, ter uma eleição municipal que as pessoas, às vezes, mudam de ideia completamente e retomam aquilo que era ruim antes, né? Tá certo? Então, essa requalificação da área pode ser parque, um parque infantil, pode ser... Hoje, o lixão do Roger é um lixão de 50 anos, durou 50 anos, dentro da cidade de João Pessoa, tá? Da capital da Paraíba. E esse lixão hoje, quem for a João Pessoa, me avise, porque está sendo construído um parque socioambiental, que envolve locais de recreação, locais de visitação pública, locais de passeios pela floresta, e fica no mangue da capital da capital da Paraíba, que é João Pessoa, e está em obra nesse momento. É uma obra que tem um valor razoável, mas também tem um apoio internacional. A vantagem dessas obras é que, quando a coisa é bem organizada, existem financiadores internacionais que podem apoiar a iniciativa, o que facilita bastante o papel da prefeitura. No mundo inteiro, onde tinha lixão, inclusive no estado de São Paulo, hoje são parques ou são recuperações da Mata Virgem, ou seja, se dá uso àquele local. Eu não sei, Zé Carlos, como é que andamos de tempo aí? Nós temos ainda 10 minutinhos, mas eu queria perguntar o seguinte: como você falou, os prefeitos sabem, os gestores sabem, todo mundo sabe do problema. Mas vamos imaginar que um prefeito que esteja nos ouvindo, né, diga o seguinte: mas, professor Jucá, quais são os primeiros passos, né, para que eu encerre um lixão e quanto vai custar isso? Então, se você pudesse responder essa... Porque eu acho que as pessoas, né, professor Jucá, principalmente os prefeitos, os vereadores, não é?
sabe do problema, mas às vezes não tem aquela informação de iniciativa, né? Qual é o primeiro passo e quanto custa isso? Né? Então, veja só, um município hoje, ele deve ter políticas públicas específicas para resíduos, seja para valorizar resíduos, seja para encerrar lixões, seja para coletar os resíduos na cidade, etc. Então, políticas específicas, elas devem incluir que os resíduos custam um determinado valor e que pesa, de alguma forma, no orçamento municipal. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, né? A segunda coisa é que o tamanho do município e o tempo de uso do lixão vai definir um volume. Por exemplo, um município que tenha 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, falando em município pequeno, né, por enquanto, geram 10 mil quilos de lixo por dia. São 10 toneladas. 10 toneladas, vamos dizer, por dia, guardadas ao longo de 5 anos, já tem um volume. De 10 anos, um volume maior ainda. Então, a primeira coisa é você quantificar que volume você tem destinado de forma inadequada. Então, isso é uma coisa muito simples. Qualquer topógrafo levanta isso. E o grau de descontaminação que é necessário é definido por uma simples sondagem. Então, na mesma área que você mandou o topógrafo, você manda uma equipe de sondagem, que é uma coisa muito simples hoje em dia. Todo prefeito trabalha com sondagem, tem trabalhos na Secretaria de Infraestrutura, toda a prefeitura tem pessoal de sondagem ou contrata e vê qual é o subsolo, o nível. Isso define um grau de periculosidade daquele antigo, ou daquele lixão. Né? Esse grau de periculosidade também vai definir o quanto custará remediá-lo, certo? Ou seja, isso não é. Veja, eu vou dizer um número que eu estou trabalhando com ele já há algum tempo e não tenho muito medo de estar errando. Tá? Você hoje encerrar um lixão, certo? E fechá-lo de forma adequada, que é cobri-lo, verificar se tem contaminação ou não, descontaminar. Se for um lixão normal, simples, não é um lixão feito. Aqui em Recife tinha um maior aterro do norte e nordeste do Brasil, que era o lixão da Muribeca. Eu estou falando de um lixão como esse, certo? Que era um lixão que tinha 15 milhões de toneladas. 15 milhões de toneladas. Veja, um município normal brasileiro não vai ter essa quantidade. Então, a gente tem gasto nos trabalhos que a gente tem feito no Nordeste inteiro e no Norte, um percentual de 2 a 4% do orçamento municipal. Ou seja, para que eu encerre um lixão e destine de forma adequada os meus resíduos para um aterro sanitário, eu vou gastar de 2 a 4% da LOA do município daquele ano, certo? Esse valor é bastante factível de ser pago por uma prefeitura. O que acontece porque não é pago? Na prática, porque hoje as prefeituras não pagam nada. Por quê? Destinam no lixão, não gasta nada, bem dizer. Só o transporte do caminhão até lá, que ele paga já junto com a coleta. O caminhão que coleta tem que coletar e colocar em algum lugar. O local é definido pela prefeitura. Então, ele não paga nada, então, pela uma destinação correta. Então, a gente fez um levantamento, utilizamos aí dados de pelo menos 30 cidades, 32 cidades que a gente fez um encerramento, fez um melhoramento, destinou corretamente. Por exemplo, o estado de Pernambuco hoje não tem mais nenhum município destinando seus resíduos para lixões. Certo? Então, veja, isso é um dado que é o meu dia a dia, tá certo?
Então, isso não custou mais do que 4% do orçamento municipal dos municípios. Houve para isso um pouco não, um apoio importante do Estado. Do Estado, por quê? Porque o TCE interviu no assunto, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, o órgão ambiental, as academias, todos se envolveram com o assunto. E, naturalmente, que os prefeitos. Tá? Os prefeitos já não aguentavam mais de ser multados e de serem ameaçados pelo Ministério Público. Então, foi feita uma ação coletiva. Não adianta o Ministério Público ameaçar de um lado, o Tribunal de Contas do outro, dizer que não vai aceitar as contas do município, o órgão ambiental dizer que não tem licença nenhuma e que vai multar o prefeito, incriminá-lo. Cada um por si não adianta nada. O que adianta são as instituições públicas trabalharem juntas, ajudando o prefeito. Veja, o prefeito não é criminoso, não. Criminoso é deixá-lo só, certo? Numa enrascada dessa. Então, eu defendo muitos prefeitos e acho que essa ação coletiva que a gente fez aqui no Estado é um bom exemplo de como ajudar as prefeituras, certo? E aí, nessa hora, é só para dar um exemplo. Quando você tem, no meu estado, a gente tem 26 aterros sanitários. Todo mundo sabe que Pernambuco é um estado pequeno. São 10 milhões de habitantes. Uma tripinha, né, assim, é um Portugal deitado. São 10 milhões de habitantes. Não chega a 10, 9 milhões e um quebrado. A gente tem 36 aterros sanitários. Na fila de espera, tem mais 7 aterros sanitários a serem implantados. Isso dá uma competição entre eles que permite que a tarifa do lixo cobrada pelos aterros no ingresso do aterro sanitário esteja entre R$ 60 e R$ 70. Outros estados que têm meia dúzia de aterros sanitários, para um estado com uma população praticamente igual ou maior que a nossa, tem tarifas sendo cobradas a R$ 130. Me desculpe, 130 é o dobro de 65. Isso é um absurdo, isso é esfolar um prefeito. É dizer o seguinte, ou você bota, ou você vai ser preso, ou então tem que rezar aqui na minha cartilha. Rapaz, isso eu não aceito. Isso é uma coisa imoral, isso devia ser uma coisa chamada de bullying nos resíduos, tá certo? Então, eu acho que isso tem que ser discutido quando existe um envolvimento das instituições públicas do Estado, como essas que eu me referi agora. Isso não ocorre, tá certo? Ocorre quando o poder público dá as costas e deixa que todo mundo cobre o que quiser, tá certo? Então, a gente não pode só olhar que o prefeito é o culpado de tudo. Pelo amor de Deus, o prefeito também é vítima de tudo isso. Eu acho que isso é um trabalho coletivo. Então, só para terminar essa fala, eu acho que existem políticas tipo o ICMS socioambiental. A gente tem um ICMS socioambiental que todos pagam aqui no Estado. Não tem esse município. Ah, não, porque é antipático cobrar ICMS socioambiental. Na verdade, o ICMS socioambiental é uma política pública que vem na direção do meio ambiente, da saúde pública, etc. Certo? Então, isso é cobrado e todo mundo paga. Isso é uma coisa normal, é civilizado ter uma política de ICMS socioambiental. A cobrança de tarifa, não vou dizer que todas as cidades pagam, mas as cidades maiores, Caruaru, Petrolina, Recife, Jaboatão, todo mundo paga, um ou outra não paga. Então, veja, a receita do município relativa a resíduos passa a ter uma contribuição importante do ICMS socioambiental, que corresponde a 1/3 da despesa que o prefeito vai ter, passa a ter uma contribuição importante da cobrança da tarifa do tratamento, a taxa de limpeza pública e destinação final, certo? E, naturalmente, que tem que ter uma terceira parte aí, que é da própria prefeitura, que são do orçamento próprio municipal. Então, são políticas específicas
que não adianta a gente trabalhar só com a área técnica ou só com a área de políticas. A gente tem que trabalhar com todo mundo junto, e essa união, sim, eu acho que é capaz. E outra coisa, eu não tenho preconceito contra empresa pública ou privada. Esse é de público contra privado e privado contra público. Pelo amor de Deus, bora acabar com esse discurso, porque esse discurso não leva nada a canto nenhum, certo? Então, a gente tem que se juntar, fazer parcerias. Uma empresa privada pode não gostar de uma determinada tarifa que a gente obriga que ele pratique, mas se a quantidade de resíduos for grande, ele vai gostar, entendeu? Então, nos grandes centros, por que a tarifa é tão baixa? Porque a quantidade é muito grande e justifica tudo que é feito em termos de investimento. Então, eu não tenho esse negócio de tarifa da empresa pública, da empresa privada, da prefeitura. Não, a gente tem que trabalhar bem com todo mundo, e eu acho que esse é um caminho legal para a gente avançar no setor de resíduos. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Fico à disposição de qualquer dúvida, qualquer pergunta. Professor Jucá, eu achei muito interessante essa sua experiência das boas práticas, né? Porque os órgãos técnicos, eles trabalham em dissintonia, não é? Chega o Ministério Público, notifica o prefeito, o Tribunal de Contas, mas nenhum de uma forma orquestrada, orientada no sentido de buscar soluções, não é? Então, não adianta realmente multar o prefeito, multar a municipalidade, não dar licença ambiental, isso tudo são ações que perturbam o prefeito, obviamente, mas não resolve nada. Não resolve, né? Eu acho que essa sua fala, né, das boas práticas envolvendo esses órgãos, como financiamento na Caixa Econômica, os órgãos internacionais que patrocinam também políticas públicas nesse sentido, educação ambiental, os catadores, recicladores, não é? O ICMS socioambiental, todo esse conjunto, né, de ações servem para subsidiar o prefeito, a Câmara Municipal, na busca de uma solução. Não é? Então, eu acho que esse fechamento foi com uma chave de ouro, né? Porque você colocou o problema com maestria, embora todos conhecem o problema, mas você colocou de uma forma muito clara, não é? Que esse problema tem solução, não é? E pela atualização da lei do saneamento, dos resíduos, a própria ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento, tem uma tarefa muito difícil no sentido de implantar as normas de referência, né, em todo esse segmento. E uma das questões, inclusive, da própria lei, é a sustentabilidade, né? Muitos municípios não cobram pelos resíduos, né? Isso, de uma certa forma, vai ter que ser cobrado um dia para dar sustentabilidade a esse investimento que é caro, como você falou, pode chegar até 4% da receita do município, né? Quando nós falamos 4%, nós falamos, só 4%, mas é muito dinheiro, não é? Mas eu vejo, né, tomando liberdade de falar sobre esse assunto, eu acho que a conjunção de órgãos técnicos governamentais, mais a sociedade, não é? O próprio governo federal, o governo estadual, todos empenhados, estão empenhados mesmo na busca de soluções. Então, eu vejo que os prefeitos, as câmaras dos vereadores, podem buscar, como você falou, na academia, não é? Pode buscar nos professores que atuam nesse segmento o início de uma orientação técnica, né, para desenhar e identificar esses problemas. Como você mesmo falou, você já ministra cursos para as prefeituras para capacitar os técnicos, né, para a busca de soluções. Então, esses minutos que nós estamos aqui falando sobre esse assunto, né, ele não serve, evidentemente, como um curso técnico de uma semana, obviamente, né? Mas os prefeitos que estão nos ouvindo, né, os vereadores, a sociedade civil, né, já constrói esse conhecimento dizendo, olha, prefeito, vereadores, não é? Vamos atrás da academia, vamos atrás de técnicos,
vamos atrás do Ministério Público, de órgãos governamentais para solucionar esse problema. Por quê? Como você bem disse, as pessoas respiram o ar contaminado e só vão dar conta alguns anos depois, não é? Só fazendo um parênteses, professor Jucá, me lembro de alguns anos atrás, uma pulverização de lavoura por avião impactava tanto numa comunidade que eles reclamavam do mau cheiro. Na verdade, o mau cheiro era veneno que eles estavam respirando, não é? E aí, as crianças começaram a ter mutações, não é? Começaram a ter desenvolvimento físico precoce, não é? Especialmente as meninas, e tudo isso, e os meninos também, mas as meninas era mais evidente. Então, toda essa contaminação impacta na sociedade, não é? E a sociedade precisa acordar, como você falou inúmeras vezes, né, para essa realidade e fazer frente, não é, aos reclamos, a políticas públicas para tentar solucionar esse problema, não é? Bem, para encerrar, professor Jucá, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua experiência, que é reconhecida em todo o Brasil, em todos os municípios, quando nós falamos para os profissionais da área de meio ambiente, não é? Todos conhecem o seu nome, não é? E eu quero, assim, finalizar agradecendo mais uma vez, em nome do Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos e da ANA, né, Agência Nacional de Águas e Saneamento, que está patrocinando esse curso para todas as municipalidades no Brasil. Então, muito obrigado para você. Obrigado.